Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria muito grande, estamos aqui mais uma vez, dentro do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Eu espero sinceramente que a palestra de hoje possa ser de enriquecimento espiritual para a sua vida. Hoje à noite nós vamos estudar a respeito de Daniel, o capítulo 10. Abra sua Bíblia, nós vamos ler o capítulo na íntegra. Daniel, o capítulo 10, os versículos 1 em diante. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Eu creio que Daniel capítulo 10 apresenta de maneira muito clara, talvez seja o texto bíblico que apresenta de maneira mais clara o grande conflito
entre o bem e o mal. Em Daniel capítulo 10, nós encontramos uma cena muito clara do conflito entre o bem e o mal. Daniel, estudando as profecias bíblicas, estudando o profeta Jeremias, e você pode ler comigo Daniel capítulo 9, o versículo 2. Daniel 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Você pode conferir em Jeremias 25, 11 e Jeremias 29, 10. Nesses dois textos, o profeta Jeremias, instruído por Deus, disse que o tempo de permanência do povo de Israel no cativeiro em Babilônia seria de 70 anos. A essa altura, o texto que nós lemos fala que era o terceiro ano do reinado do rei Ciro. Era o ano 535. Então notem, Daniel foi levado para o cativeiro no ano 605 a.C. Agora era o ano 535 a.C. Então, Daniel estava há 70 anos no cativeiro. Era agora um senhor com mais ou menos 87 anos de idade. E ele sabia pelas profecias bíblicas que após 70 anos de cativeiro, eles deveriam ser libertos para voltarem para Jerusalém. E Daniel ansiava, estava ansioso por essa data. Ansioso para presenciar o cumprimento da profecia, porque ele queria voltar a adorar em Jerusalém. Mas aparentemente, o momento predito pela profecia estava chegando, a data estava se cumprindo e a profecia aparentemente estava estagnada. Não havia nenhuma evidência de que Ciro libertaria o povo. Então o que fez Daniel? Daniel por 21 dias orou e jejuou. Ele disse: não comi nenhum manjar, não tomei vinho, não comi carne. Durante 21 dias eu jejuei, orando a Deus. Daniel orou 21 dias, uma oração intercessória, porque ele queria ver a profecia se cumprindo. Após as 3 semanas, e aparentemente nada ocorria, ele teve então a visão que está relatada aqui no capítulo 10. Vejam, Daniel orou por 21 dias. Eu não sei se você já orou alguma vez e aparentemente não recebeu resposta alguma. Eu não sei se você já orou algumas vezes e aparentemente a resposta não veio. E você orou, aguardando uma resposta. E muitas pessoas dizem o seguinte: pastor, eu tenho orado, mas parece que a minha oração não passa no teto. Talvez você tenha enfrentado já uma situação semelhante à que Daniel enfrentou. A primeira lição que eu quero tirar nesse momento é a seguinte: Daniel perseverou em oração. Se Daniel tivesse orado apenas um dia, se ele tivesse desistido na primeira semana, se Daniel tivesse parado de orar ou deixado de orar na segunda semana, qual teria sido o resultado da história? O fato é que Daniel perseverou em oração. A minha mãe orou mais de 40 anos para o meu pai, Rubens Mota, aceitar Jesus como Salvador e Senhor. E depois de 40 anos ou mais orando, um dia eu tive o privilégio de batizar o meu pai numa grande conferência na Igreja Central Paulistana, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Se minha mãe tivesse orado uma semana, ou um mês, ou um ano, qual teria sido o resultado em relação ao meu pai? Teria meu pai abraçado a Jesus como Salvador e Senhor? Teria meu pai sido batizado? Se minha mãe tivesse desistido no primeiro ano ou no segundo ano? A primeira lição que nós precisamos entender, queridos, é que nós devemos perseverar em oração. Vimos pelo texto que logo quando Daniel orou, no primeiro momento, no primeiro dia, a oração já foi ouvida. Foi ouvida e foi atendida. Mas o que aconteceu? Notem, Daniel orou. No primeiro momento, a oração já foi ouvida e já foi atendida. O anjo Gabriel
foi enviado por Deus para convencer o rei da Pérsia a libertar o povo de Israel. Mas havia um grande conflito. Qual era o grande conflito? De um lado, Gabriel, tentando convencer o rei da Pérsia. Do outro lado, o príncipe desse mundo, que a Bíblia chama de o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia, aqui em Daniel 10, é um símbolo de Satanás, o príncipe desse mundo. Então havia um grande conflito. O rei Ciro no meio do conflito. De um lado, Gabriel, tentando convencer Ciro a libertar o povo. Do outro lado, Satanás, o príncipe desse mundo, tentando convencer Ciro a manter o povo de Israel cativo, não é, em Babilônia. Muitas vezes oramos por uma pessoa que amamos. Oramos por um filho, quem sabe por um cônjuge, pelo pai ou pela mãe. Oramos, e algumas vezes nos parece que Deus não está ouvindo e muito menos atendendo a oração. Entenda uma coisa, queridos. Desde o primeiro momento que a senhora orou, que o Senhor orou, Deus já ouviu e já atendeu. Mas quando fazemos uma oração intercessória, quando oramos por uma outra pessoa, quando há outras pessoas envolvidas, Deus precisa levar em consideração o livre-arbítrio das outras pessoas envolvidas. Então notem, Daniel orava para que o povo fosse liberto. Deus no primeiro momento ouviu a oração e já enviou Gabriel. Mas por 3 semanas houve uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Só que após 3 semanas, como Daniel perseverou em oração, um outro ser, uma outra pessoa veio para a batalha. E quando essa pessoa entrou no campo de batalha, quando entrou na briga, a briga simplesmente o quê? Acabou. E Ciro libertou o povo de Israel. Quem é essa pessoa? A Bíblia chama de Miguel. Quem é Miguel? Nós, adventistas do 7º dia, queremos que Miguel é um nome de guerra para Jesus. Você sabe que o Senhor Jesus tem vários nomes na Bíblia. É o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor dos senhores, é o Alfa e o Ômega, é o Príncipe da paz, é o Messias, é o Cristo. Há vários nomes para Jesus na Bíblia. E nós cremos, nós adventistas do 7º dia cremos, que Miguel é um dos nomes de Jesus na Bíblia, e é um nome de guerra. Muitas vezes, nós somos criticados por irmãos de outras denominações, que nos acusam de colocarmos o Senhor Jesus no mesmo patamar de um anjo. Nós não pensamos assim. Se você assistiu a palestra que fizemos sobre a Trindade, você já descobriu que nós, adventistas do 7º dia, cremos que o Senhor Jesus é Deus, coeterno com o Pai, Deus eterno. Nós cremos que Miguel é um dos nomes para Jesus. Por quê? Vejam só. Na visão que Daniel teve, nós vimos aqui o relato, nos versículos 5 em diante. Se você comparar essa pessoa que Daniel viu aqui, nos versículos 5 em diante, com Apocalipse, o capítulo 1, em Apocalipse, o capítulo 1 está muito claro, que quem João viu foi Jesus Cristo. Você verá que as duas pessoas, elas têm as mesmas características, ou seja, elas são a mesma pessoa. Daniel, no relato aqui, Daniel 10, do capítulo 5, ele vê a mesma pessoa que João vê em Apocalipse, capítulo 1. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o leão da tribo de Judá. O nome Miguel, ou a palavra Miguel, o nome Miguel, significa aquele que é como Deus. Jesus é como Deus ou não? Sim, aquele que é como Deus. O nome Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. 2 vezes em Daniel, aqui o capítulo 10, no versículo 13 e no versículo 21. Aparece também em Daniel 12, o versículo 1, em Judas,
Só tem um capítulo, Judas, então é Judas 1, versículo 9, e em Apocalipse 12, os versículos 7 a 9. No versículo 7 aparece o nome Miguel. Todas as vezes que o nome Miguel aparece na Bíblia, ele está em guerra contra Satanás. Sempre que ele aparece, está em guerra contra Satanás. Vamos ler aqui Apocalipse, o capítulo 12. Apocalipse 12. Eu vou ler aqui os versículos 7 em diante. Dentro da série, nós estudamos Daniel, Apocalipse 12, versículo por versículo. E vimos que há 4 guerras em Apocalipse, capítulo 12. Não vamos entrar nos detalhes agora, porque já estudamos isso numa outra aula. Mas vamos ler os versículos 7 em diante. Apocalipse 12, os versículos 7 em diante. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então vejam, queridos, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou no céu lugar para eles. Então foi expulso do céu o grande enganador, a antiga serpente, o dragão que se chama Satanás, o acusador, não é, de todo o mundo. Então vejam, Miguel tem anjos ao seu lado. Miguel é o comandante desses anjos. E Miguel tem autoridade para expulsar o diabo do céu. Então, queridos, está muito claro que, tendo anjos leais à sua pessoa, sendo ele o grande líder dos anjos, está muito claro em Apocalipse 12, que Miguel é mais poderoso do que Satanás. E Miguel tinha autoridade para expulsar Satanás do céu. Então me parece muito claro que Miguel é Jesus. Um outro texto onde aparece o nome Miguel, como eu já disse, é Judas, o versículo 9. Só há um capítulo em Judas, não é? Então, só pode ser Judas 1, o versículo 9. Aqui, queridos, ao relato, Moisés queria entrar na terra prometida, mas ele morreu antes. E agora, já sepultado, Satanás estava pelejando pelo corpo de Moisés. Mas Miguel veio para ressuscitar a Moisés. Vejam só. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Então, note, queridos, Miguel veio mais uma vez para brigar contra quem? Contra o diabo, contra Satanás. E veio agora pelejar pelo corpo de Moisés. Vocês sabem que no chamado Monte da Transfiguração, quando a divindade irrompeu, não é? E alguns poucos discípulos que lá estavam, não é? Viram a divindade de Cristo. 2 pessoas apareceram para confortar a Jesus: Elias e Moisés. Elias representando aqueles que não passarão pela morte, porque obviamente quando o Senhor Jesus voltar, haverá pessoas preparadas para a volta de Cristo, que não passarão pela morte. E Moisés representando quem? Aqueles que morreram tendo abraçado, não é, a fé em Cristo Jesus. Aqueles que serão ressuscitados por ocasião da volta de Jesus. Agora a Bíblia chama de arcanjo Miguel. Aí você vai me dizer, mas Jesus então é um anjo como outro qualquer? Não. A palavra arcanjo, o termo arque em grego, significa primazia, superioridade, liderança. O arcanjo Miguel, ele não é um líder entre iguais.
Ele é infinitamente superior, ele é um arco sobre os outros anjos. Ele é infinitamente superior e eterno. Agora vejam, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos 14 em diante, nós encontramos aqui as seguintes palavras: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará mediante Jesus em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de quem? Do arcanjo. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitam pela voz de quem? Do arcanjo. Que arcanjo, queridos? O arcanjo Miguel. É a voz de Jesus. Vejam, o arcanjo Miguel veio ressuscitar a Moisés. E é o arcanjo que fala, e os mortos o quê? Ressuscitam. Está muito claro, pelo menos para mim, dentro da Bíblia, que Miguel é um dos nomes para Jesus. Ele é superior ao inimigo, tem poder para vencer o inimigo. O nome Miguel sempre é usado em combate contra o demônio, contra o dragão, contra o diabo. Tem anjos leais à sua pessoa e tem autoridade para ressuscitar os mortos. E o nome Miguel significa aquele que é como Deus. Miguel é um dos nomes para Cristo nas Escrituras Sagradas. Voltemos para o texto aqui de Daniel, o capítulo 10. Então vejam, a briga estava empatada. Gabriel de um lado, o diabo do outro. Mas como Daniel perseverou em oração, quem veio para colocar um ponto final no combate? O próprio Cristo, Miguel. E quando Miguel chegou, a guerra simplesmente foi o quê? Vencida. O outro texto bíblico, o último que eu vou citar, e é o quinto e último mesmo, é Daniel 12, o versículo 1. Aqui fala sobre o tempo do fim. O nosso seminário tem como título Profecias para o tempo do fim. É uma profecia para os dias em que nós vivemos. Vejam só. Nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O texto claramente fala sobre o tempo do fim, o tempo que precede a volta de Jesus. Nesses dias, queridos, Miguel se levantará. Entenda uma coisa que já foi explicada em outras aulas do seminário Profecias para o tempo do fim. Já ensinamos para vocês que todas as vezes na Bíblia que Deus se assenta é início de juízo, é início de julgamento. E todas as vezes na Bíblia que você ler que o juiz se levantou, que Jesus se levantou, que Deus se levantou, que Miguel se levantou, é final de julgamento. Então nota, queridos, naquele dia se levantará Miguel, é final de julgamento. Nesse caso, é o final do juízo investigativo. Quando Miguel se levanta, e quem está sujo continue sujo, quem está limpo continue limpo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. E nesse tempo de angústia, segundo a Bíblia, um tempo que jamais houve, desde que existe nação na terra,
Essa é a angústia que nós vamos enfrentar nos últimos dias. Mas qual é a boa nova? Miguel vai pelejar ao nosso lado. Miguel vai vencer as nossas batalhas. Miguel vai vencer o nosso combate. O que eu preciso entender, a lição é muito simples, é que eu preciso perseverar em oração.